Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Boa tarde a todos. Continuando falando de previdência privada, né? Que nós sabemos que muitas vezes as coisas mudam mais rápido do que a gente pode imaginar, né? Hoje o nosso tema vai ser prazo decadencial para revisão de benefícios decorrente de decisões trabalhistas. Doutora, o que seria isso? Como você sempre me põe o desafio de notícias novas, saiu uma decisão recente do STJ favorável aos aposentados que pretendem fazer revisão das suas aposentadorias baseado em ações trabalhistas, onde nessas ações trabalhistas eles estão pedindo reconhecimento de vínculo, pedindo diferenças de salários pagos durante o contrato, mas que não era a realidade mesmo. Tem muito casos de salário por fora, horas extras. E esses tipos de verbas interfere no valor da aposentadoria, porque interfere no salário de contribuição que as empresas recolhem para esses funcionários. Então, e nós sabemos, né, Solange, que as ações trabalhistas, como qualquer outra ação judicial, leva muitos anos, né? E nós já falamos em alguma entrevista anterior que o aposentado ele tem o prazo de 10 anos para pedir a revisão da sua aposentadoria. Passou desse prazo, não tem mais direito, não tem mais o que fazer, não é isso? Mas digamos que essa ação trabalhista, onde ele pede ou o reconhecimento desse vínculo ou essa diferença de salários de contribuição, passou-se mais de 10 anos e ainda não finalizou. Então era isso que estava sendo discutido lá no STJ, né? Se essa ação demora mais do que esses 10 anos da data dessa aposentadoria do segurado, como é que ele pode pedir a revisão da sua aposentadoria baseado nessa sentença trabalhista se não finalizou o processo ainda? Então estava uma discussão com o INSS. O INSS não queria abrir mão desse prazo de 10 anos. Não, se você aposentou, já passou 10 anos, não pode mais, mesmo que esse processo ainda está andando. Aí é injusto com o segurado, porque como que ele pode ir lá no INSS pedir a revisão da sua aposentadoria dizendo que ele tem um processo trabalhista, que ele pode ser que ele vá ganhar ou um vínculo de emprego para aumentar o tempo de serviço dele, ou ele vai ganhar uma diferença de salários de contribuição que vão aumentar o salário de contribuição para o INSS para formar a renda mensal inicial da aposentadoria dele, se esse processo não acabou. Ele queria, nesse processo que estava em repercussão geral no STJ, o tema 1117, estava discutindo isso. Se esse prazo de 10 anos decadencial conta da data de início da aposentadoria ou da data que finalizou o processo trabalhista. Porque somente quando acaba todos os recursos de uma ação trabalhista é que aquele direito trabalhista passa a valer. Então estava se discutindo isso no STJ. E aí, e afinal, o que o STJ definiu? A favor dos aposentados. Graças a Deus. Graças a Deus, né? A gente trabalha bastante buscando esse reconhecimento e a advocacia previdenciária conseguiu essa vitória para os aposentados. Se o aposentado está já recebendo há mais de 10 anos, mas tinha uma ação trabalhista pedindo alguma coisa envolvendo o salário de contribuição, que era esses salários desse período que trabalhou para alguma empresa antes da aposentadoria, ou se ele está pedindo um vínculo de emprego
de algum período que vai acrescentar ao tempo total dele de contribuição, e isso vai gerar uma diferença na renda da aposentadoria dele, ou vai transformar aquela aposentadoria num percentual menor de alíquota, numa alíquota melhor. Agora o STJ falou assim, não, é 10 anos a partir da sentença trabalhista transitada em julgado. Quer dizer, só quando acabou todos os prazos de recurso dessa ação trabalhista é que começa a correr esse prazo de 10 anos para ele pedir a revisão da aposentadoria baseada no processo trabalhista. Então isso seria um exemplo. Isso, essa a tese mesmo firmada pelo STJ. Ele firmou a seguinte tese: o marco inicial da fluência do prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213 de 91, quando houver pedido de revisão da renda mensal inicial para incluir verbas remuneratórias recebidas em ação trabalhista dos salários de contribuição que integraram o período base de cálculo do benefício, deve ser o trânsito em julgado da sentença na respectiva reclamatória. Então, ele fixou um prazo diferente dos 10 anos de revisão dessa aposentadoria, não baseado na data de início da aposentadoria, mas da data de que finalizou o processo trabalhista. Então, assim, para a gente deixar assim bem nítido para os nossos telespectadores, né? Então, se a decisão trabalhista demorar mais de 10 anos da data do início da aposentadoria, o trabalhador deve procurar o INSS? Ele deve procurar. O que a gente fala, ele ganhou um plus de tempo a mais para pedir essa revisão da aposentadoria, porque se de repente estava lá aguardando uma sentença trabalhista que o patrão não pagou certo os seus salários, ou o patrão não registrou, e ele queria esse reconhecimento lá na Justiça do Trabalho, porque isso vai fazer o tempo de serviço dele aumentar, ou o salário dele ter uma renda melhor, para fins de que o valor mensal da aposentadoria aumente. Então agora, mesmo que já tenha passado os 10 anos, ele pode ir lá no INSS, levar a cópia desse processo trabalhista e falar: INSS, por mais que eu esteja aposentado há mais de 10 anos, eu tenho o direito de ainda pedir a revisão da minha aposentadoria baseado no que eu ganhei lá na Justiça do Trabalho. E não importa se é mais de 10 anos, não importa se é 15, 20 anos. Não, porque se essa ação trabalhista demorou tudo isso, né, não é culpa do aposentado, é culpa do nosso sistema, que realmente não traz um andamento processual num tempo adequado. Se a ação dele demorou tudo isso para terminar, e ele já está mais do que 10 anos aposentado, esse prazo ainda está valendo para ele pedir a revisão da aposentadoria e ter um aumento da sua renda da aposentadoria. Notícia boa. É ótima. Semana passada também ela nos trouxe uma notícia boa. E hoje de novo, eu nem vou falar o que eu gostaria de falar, né? Mas tudo bem, outubro tá chegando, né? Bem-vindo, só notícia boa, né? Mas isso é bom também. Mas assim, essa foi uma decisão do Poder Judiciário de uma ação que já vinha há muitos anos aí com essa discussão. Então não tem nada a ver. Em tese, o INSS estava contra essa tese que o STJ julgou favorável aos aposentados, né? Quer dizer, o INSS é um órgão do governo, não estava favorável aos aposentados. Mas a justiça foi feita nesse caso, né? Que bom. Os ministros desse processo do tema 1117, por unanimidade, acharam que isso era o mais justo ao aposentado. Porque ele não tem culpa que o processo trabalhista dele está demorando. É verdade. Não é? É uma questão de bom senso até, né? Não é nem tanto de justiça. Tinha que prevalecer uma decisão dessa. Que bom. Então você que está nos assistindo aí, né? Se também faz mais de 10 anos, como a doutora Fernanda disse, procure o INSS
para rever aí o que pode ser feito, né, doutora? Isso aí. Obrigada. Refaça os cálculos da sua aposentadoria, que se tiver uma melhoria da renda, tem que procurar fazer essa revisão. Obrigada, né? Estamos à disposição. E essa foi mais uma informação do nosso Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.